Vamos lá? Oi, boa tarde. Meu nome é Débora, sou jornalista, trabalho com política lá se vão quase 30 anos. Eu queria sair um pouquinho desse debate das redes, da estratégia virtual e do conceito da campanha e vir para o candidato propriamente dito. Eu trabalho bastante com media training e a construção da imagem ou a adaptação da imagem, ela é importantíssima. O candidato é a essência do que você tem, a pessoa do candidato é a essência do que você tem para trabalhar na campanha, com toda a força da rede social e etc. E, fazendo mais ou menos assim uma avaliação rápida, eu acho que o Amoedo ele já chega na campanha meio pronto, ele é o que ele é, ele entrega o que vende e ponto. Não vi muita... Não vi quase, acho que nenhuma adaptação dele como figura, como imagem de candidato. Ele chegou e pronto, eu sou isso, eu penso isso. Quando o Haddad é alçado a candidato, basicamente era um cara desconhecido popularmente. Tem uma história de ministro, uma boa avaliação como ministro, mas é um acadêmico, é um doutor da universidade, vem com toda uma figura mais, digamos, sofisticada e não muito ao padrão do PT, assim, do padrão das lideranças do Partido dos Trabalhadores. E, com uma responsabilidade, substituir um cara altamente popular, substituir uma figura que se fez por si só. Eu venho do movimento estudantil da década de 70 e o Lula ele se fez pelo que ele era, e não porque houve um marketing lá atrás, que no ABC, na metalúrgica e tal. Então, era muita responsabilidade fazer um Haddad popular. Quando eu vi o Haddad lá no Nordeste, no meio da multidão, completamente suado, com a camisa meio rasgada, eu falei, meu Deus... Eu fiquei buscando o Haddad acadêmico, aquele cara intelectual, enfim, teve uma construção de imagem aí para chegar a isso. Às vezes, ele parecia até meio assustado no meio daquela multidão. Em relação ao Álvaro Dias, acho que o Álvaro Dias leva para a campanha todo um estofo assim, de credibilidade na vida pessoal, na vida parlamentar. Enfim, ele chega com tudo para ser um cara que faz a diferença, corre por fora e tal. Mas a impressão que eu fico, quando o Álvaro vai para os debates, é que ele perde para ele mesmo. Eu não vi... nos debates, às vezes, é bem nítido a gente ver, pô, esse cara foi bem preparado. Esse cara teve um trainee aí muito bacana de debate. E o Álvaro Dias chega no debate perdido, confuso, e aí eu senti que ele perdeu para ele mesmo. Porque, você faz toda uma campanha, dá a sensação de que a equipe fala assim, puxa vida, a gente trabalhou tanto e o cara perde para ele mesmo. Pelo despreparo, esquece o cronômetro, esquece o espaço, e aí o Haddad foi muito feliz quando o Haddad disse para ele assim, candidato, o senhor está perdido no tempo e no espaço. E ali foi a definição do que aconteceu com o Álvaro Dias. Então, o que eu coloco para vocês aqui é, assim, independente de toda a estratégia que se faça, o candidato como produto, ele ou precisa ser construído ou precisa ser adaptado, polido, enfim. Como é que foi esse trabalho? Acho que isso é uma história que me interessa muito em campanha, o personagem em si. Só para organizar aqui, temos 7 minutos, são 4h30, por respeito aos próximos. Eu queria ser um pouco, encerrar, a gente até responder essa questão, a gente ficaria... não sei se já... Tem uma pergunta que só já coloca no... Pode, então vamos lá.
Bem rapidamente, meu nome é Laércio, eu sou de Santa Catarina, participei do processo da eleição do governador do estado de Santa Catarina e quase do senador também. Então, uma pergunta para fazer aqui que serve para os três aqui. Primeiro, aconteceu alguma conversa do partido, digo isso ao Novo, ao PT, e também do Podemos, no sentido de fazer essa eleição pensando na próxima? Digo isso porque eu tenho uma visão particular que o PT perdeu a eleição, mas conseguiu construir um novo líder. Você fez uma campanha do Haddad que era alguém desconhecido, hoje é alguém conhecido, né, bem posicionado, claramente. E a esquerda, principalmente o Lula, poderia ter optado, na minha opinião, pelo Ciro, do PDT, tendo mais facilidade para chegar no segundo turno se lá atrás tomasse essa decisão. Mas acho que foi uma decisão partidária, no sentido de marcar a posição, continuar atuando, e se o Bolsonaro não for bem, né, com a bancada federal que eles fizeram e o crescimento municipal. Então, eu queria saber se houve pensando no futuro, em termos de comunicação, da mesma maneira o Podemos, gostaria de perguntar isso para o Fernando, para o Eli, se teve essa construção. O Novo, eu vejo evoluindo muito a questão nacional, né, em que pese não ter um ícone como o Bolsonaro, o Lula, mas tem um projeto muito claro. Então, eu gostaria de também incluir essa pergunta, que vocês três pudessem nos esclarecer aí. Obrigado. Bom, do ponto de vista da campanha eleitoral, eu não consigo te responder, porque eu acabei ficando até a pré-campanha e aí me afastei do processo. Óbvio que a sua opinião sobre o desempenho do senador Álvaro Dias ao longo da campanha, ela é repetida por outras pessoas. Então, muita gente, inclusive, falou, não, parece até que ele estava desequilibrado na hora dos debates, né? Teve até piada e a gente viu na internet, né? Ele fez até um sinal aqui, teve gente que falou, ele tomou alguma coisa que não fez bem, tomou alguma medicação. Então, mas eu posso lhe dizer, então, eu não tenho essa informação, não sei lhe dizer, toda a experiência que eu tive com ele ao longo da pré-campanha, inclusive viajando com ele pelo Brasil, e vale aqui um parêntese só, num evento que a gente foi na Firjan, aquela coisa de tecnologia que a gente falou, a falta de banda larga derruba orçamento do município porque o comerciante não consegue emitir nota fiscal eletrônica. Olha, imagina, quiçá a gente mandar um vídeo para o cara ver no celular. Rio de Janeiro, tá? Então, assim, ao longo de todo esse processo que a gente percorreu junto, ele é uma pessoa que foi preparada para a televisão. Então, a expectativa do ponto de vista do partido era que no debate esse cara vai arrebentar no debate, é aí que a gente vai estourar, porque ele é o perfil que se quer hoje. Agora, eu acompanhei determinados tipos de orientação que já foram dados para outros candidatos. E no primeiro debate, houve efetivamente uma orientação para ele, em que ele deveria se apresentar, independente da pergunta que se fizesse. Então, você aproveita esse tempo para se apresentar, porque você vai ser o primeiro. Então, você vê, o candidato, às vezes, e nisso eu posso lhe dizer, não houve a culpa dele nesse sentido, ele seguiu uma orientação e acabou falhando. Já passando para a sua pergunta, do ponto de vista de longevidade de candidatura, o senador já tem uma idade avançada, mas no caso ele era um projeto partidário. Muito foi assediado e muita gente não acreditava que o Podemos levasse adiante a candidatura própria, porque sabe que o assédio de outros partidos, inclusive para que ele retirasse a candidatura, seria muito grande. Mas do ponto de vista de projeto partidário para o futuro, se decidiu manter. Veja que isso é uma faca de dois legumes, tá? Porque quando você mantém uma candidatura presidencial, você tem que colocar recurso nessa candidatura presidencial. Logo, você está tirando recurso de fazer bancada. Quando você tira o recurso de fazer bancada, pelo nosso sistema, você tira a alimentação do voto que vai gerar fundo eleitoral. Então, dentro do partido, discutiu-se muito. Então, a presidente nacional do partido bancou a candidatura dele como um sonho, inclusive pessoal, de marcar uma posição e levar uma parte da ideologia, como o Novo levou uma proposta, para que o Podemos pudesse se firmar como um perfil ideológico. E pagou caro por isso, porque fez agora no processo eleitoral 11 deputados federais. Poderia ter feito 20 se os 6, 7, 8 milhões empregados na campanha presidencial do fundo eleitoral fossem investidos em parlamentares. Quem fez o outro caminho? PRB. PRB hoje tem uma bancada que retirou a candidatura do Flávio Rocha, levou até o limite, retirou e investiu nos parlamentares, e se não me falha a memória, acho que fez 30 deputados. Tá? Então, acho que respondi das duas. Obrigado. 2 minutinhos cada um, e desculpa. Tá bom. Rapidinho. O João realmente é um candidato que chega quase pronto para a campanha. Ele foi perdendo a timidez,
ganhando mais desenvoltura de falar sobre política e tudo, mas é um cara inteligentíssimo, muito fácil de lidar, que se comunica muito bem. Então, nesse sentido, é um cara muito fácil de trabalhar e a gente gostaria muito que ele tivesse participado dos debates, que acho que ele teria muito a crescer. E respondendo aqui o amigo aqui, o Novo tinha um objetivo claro, que era romper a cláusula de barreira, e que foi atingido muito foi uma estratégia talvez diferente do Podemos, mas foi muito atingido por causa da campanha do João Amoedo, que puxou esses candidatos que eram todos desconhecidos, estavam todos na primeira eleição, todos estreando na política, na realidade. E, nesse sentido, sim, teve conversas estratégicas para se valorizar a candidatura dos deputados, principalmente federais, para romper a cláusula de barreira e preparar o partido para o futuro. A primeira eleição do Novo, foram 8 federais, elegeu um governador em Minas, alguns estaduais, então foi um resultado bem bacana. Sobre a construção do Haddad. O Haddad tem pouco traquejo de político tradicional, mas ele, quando ele é confrontado na sua honra, etc., ele reage firme e bem, né? Você deu o exemplo do Álvaro Dias. Ele aprende muito rápido, tinha a Olga do lado, que ajudava muito nisso, a Olga Curado, e ele tinha uma intuição, um feeling de quem ele era, do professor, do pacifista. Vou contar uma história rapidinho que ilustra isso. Neste debate que o Álvaro Dias falou de rastro de sangue, do Toninho, do Celso Daniel e tal, eu que estava com ele no estúdio, eu falei assim, olha, é aniversário do massacre de Curitiba, quando o Álvaro Dias, governador, jogou cavalo para cima de estudante, professor. Todo mundo conhece essa história no Paraná. No Paraná ele não tem nem 5% de intenção de voto. O suplente dele, o Malucelli, está preso. Fala isso para ele. Aí o Haddad olhou e falou, isso não sou eu. Não vou fazer isso. Eu falei, mas olha o que o cara está fazendo. Não vou fazer isso. Então, ele tinha um personagem criado por ele, que é a história dele, que é a vida dele, e ele não negociava isso. Então, ele chamava o Bolsonaro de soldadinho de Araque, mas era incapaz de fazer um ataque gratuito, sem que achasse que... Enfim, rapidinho, sobre a conta aqui de ter renovação, pensar o futuro ou não, esse é um debate da política, eu acho. Se tem, nós não participamos disso. Mas eu sei, o Haddad já diz isso na entrevista do Valor de novo, que o Ciro podia, se topasse a estratégia de serviço do Lula, podia ser o candidato, por óbvio. E a comunicação no PT, eu tocava ela antes da campanha, estava preparada para isso também, né? O Ciro não topou ser vice do Lula, consequentemente seria o candidato a presidente da República, e daí a história deu conta do Lula combinar com o PT e virar o Haddad, e daí todo mundo sabe o resto. Obrigado. Ela que estava pondo a plaquinha aqui do corpo acabar, e ela falou, pô, mais uma pergunta só. Tá bem, se ela mandou, eu estou deixando. É uma última pergunta aqui, é para o Otávio, meu nome é Guilherme, eu sou secretário de Comunicação de Contagem, e realmente a estratégia do PT na questão do Haddad realmente foi muito bem levada, e não fosse realmente a questão da facada no segundo turno, pelo preparo intelectual do Haddad, técnico, nos debates, eu não tenho a menor dúvida de que isso suplantaria essa diferença. Eu, particularmente, eu sou fã do Haddad, sempre acompanhei desde a Prefeitura de São Paulo, mas uma questão a mim, particularmente, que me vejo como moderado, para mim era over, era na questão das visitas do Haddad ao Lula, que sempre apareciam nos noticiários. Eu queria saber como é que vocês lidavam com isso na questão da campanha. Era mais uma questão de orientação política ou de imagem? Se isso tinha discussão interna, se havia divergências a respeito disso? Era essa a pergunta que eu gostaria de fazer. Veja, é uma excelente pergunta, né? Porque ela também foi feita por analistas e tal. Vocês imaginam se o Haddad tivesse comportado de outra forma? Virou candidato num dia e não visita o Lula no outro. As mesmas pessoas que diziam que ele ia lá prestar continência ao Lula iam dizer que a primeira coisa que ele fez foi abandonar o Lula preso. Não existia uma equação fácil para isso. Então, a forma de resolver essa equação era o Haddad decidir. Para além da conta eleitoral, da conta de comunicação e da própria conta política, era ele estabelecer, junto com o Lula, qual é a relação que eles teriam. Como, de verdade, o Haddad era advogado administrativo, advogado eleitoral, do time eleitoral do Lula, ele tinha um calendário de debate com ele, e a decisão dos dois foi de manter. No segundo turno, quando o Haddad faz aquela brincadeira, imita o Lula, fala, ganha lá, é eleição para nós. O Lula disse para ele, fala assim, olha, agora você precisa correr o país. Venha menos, etc. A hora que estiver mais tranquilo, a gente vem para cá. E no segundo turno, eu acho que ele só vai 1 ou 2 vezes
no máximo. Mas não é uma decisão que passou por estratégia de marketing, de comunicação, nada. É de uma relação dos dois, a decisão foi deles, e cabia a gente desenvolver a melhor tática a partir disso. Obrigado, espero ter contribuído. Obrigado para os três. Bom.